Olá, muito boa noite, seja bem-vindo. Chega uma hora na vida em que aqueles que cuidaram de nós precisam ser cuidados. Praticamente toda família tem um idoso, uma pessoa que necessita de uma atenção mais especial. De acordo com o IBGE, 3 de cada 10 idosos têm alguma doença crônica, a maioria incurável, como diabetes ou a hipertensão. Dados do Ministério da Saúde indicam que as principais doenças que acometem as pessoas da melhor idade são as cardiovasculares, derrames, cânceres e pneumonias. Tem também as doenças de fundo emocional. A depressão é a principal delas. O tempo ocioso, a ideia de não poder ser mais útil, pode gerar doenças mentais. Por isso, a importância da família estar atenta aos sintomas, às fragilidades normais da idade. Mas quais os cuidados precisamos tomar com os nossos idosos? É possível evitar doenças graves? Com que frequência os idosos devem procurar um médico? A atenção especial pode melhorar a qualidade de vida dessas pessoas? Para falar sobre esses assuntos, nós convidamos o médico geriatra, Dr. Eduardo Saliba. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, viu, doutor? Eu que agradeço, acho que é uma oportunidade ímpar a gente conversar sobre um assunto que hoje é bastante interessante, bastante procurado, porque a idade média da população está aumentando. É verdade. E essas doenças degenerativas vêm aumentando de forma galopante. E o acompanhante, as pessoas que têm o seu paciente idoso ficam inseguras, sofrem bastante, não sabem a que ou aonde recorrer, quando começa, quando termina, como é que faz com isso. Então, acho que a oportunidade eu que agradeço. É interessante, acho que a gente vai fazer uma coisa muito boa. Muito bacana. Então, a gente vai falar um pouco sobre o Alzheimer, que é uma doença que afeta toda a família, como o senhor bem falou, né? Os parentes acabam abrindo mão de muita coisa para cuidar dos idosos. E essa tarefa não é fácil. Pensando em ajudar os cuidadores a desempenhar a função da melhor maneira possível, sem comprometer a própria saúde, um grupo de estudantes de psicologia está desenvolvendo um projeto. Saiba mais na reportagem de Érica Blaney. Dona Adelina foi diagnosticada com Alzheimer há quase 10 anos. Desde então, o neto dedica horas do dia para cuidar da avó, de 84 anos. A convivência dos dois foi parar na internet. Benedito criou páginas nas redes sociais para ajudar outras pessoas a lidar com a doença. O canal Nossa Novela mostra que o dia a dia de quem cuida do idoso tem seus momentos desafiadores. Mais de 3 horinhas da manhã, nossa comadre ainda não dormiu, hoje ela quer conversar. Hoje tá querendo conversar, né, comadre? Eu ainda não dormi, não. Tu já dormiu? Eu não, que eu tô Hoje? A senhora não deixa ninguém dormir. Conversando, falando da vida alheia. Não, falando da vida alheia, não. Esses estudantes de psicologia resolveram estudar as dificuldades enfrentadas por quem convive com quem tem Alzheimer. Nós estamos aqui para ajudar você, nós estamos aqui para te ouvir. Então, muitas vezes, a gente percebe que eles precisam só de uma escuta empática. Eles só precisam falar sobre aquilo que está sufocando eles, para que eles consigam lidar com aquela situação. Os futuros psicólogos conheciam a história do Benedito e da dona Adelina pela internet. Eles se encontraram pessoalmente pela primeira vez e falaram sobre o difícil cotidiano do cuidador. Eu sinto que tem sido muito importante, acredito que meus colegas também têm sentido isso, participar, sentir essa sensação que traz poder ajudar o outro é muito gratificante. A página dos estudantes está no ar há um mês e já conquistou 780 seguidores. A do Benedito está no ar há menos de 2 anos e já tem 25 milhões de visualizações. O sucesso das redes sociais demonstra duas coisas: o quanto as pessoas estão com sede de informação e o quanto o cuidador precisa ser cuidado. Esta psicóloga explica que a falta de memória causada pelo Alzheimer, a mudança da rotina do cuidador e as frustrações com o comportamento do doente são alguns dos fatores que podem gerar doenças físicas ou psicológicas para quem se dedica a cuidar do idoso. Perceber que está apresentando alguns sintomas de depressão ou de ansiedade, insônia, desmotivação, procura uma ajuda, uma terapia, para você trabalhar a sua questão, a sua saúde mental. Se todo idoso com Alzheimer, não só com Alzheimer, mas com Alzheimer tivesse o auxílio da família como um todo, se tornaria mais fácil lidar com o problema, porque é muito difícil lidar com Alzheimer. Hoje você acorda com a vozinha
muito carinhosa, querendo te dar beijinho, um abraço. No outro dia, ela não quer nem olhar para sua cara, tá valente, te dá tapa, não quer comer. Você põe comida na boca, ela joga em você. Então, você tem que aprender a lidar com todo... Cada dia é um dia. Na verdade, é difícil para todo mundo, né? E para quem está ali ao redor, cuidando dos familiares, eles também precisam de cuidados, de atenção, né? O cuidador é o que sofre mais. Geralmente você tem famílias até numerosas e o difícil é achar um que realmente se dedica, né? se disposto. Como esse rapaz realmente, que a gente está vendo aí, dedicando diuturnamente à avó dele. Mas a gente sabe que isso é uma situação anormal. Geralmente você tem um cuidador só, o restante da família faz que não é com ele, deixa o cuidador. E o cuidador é uma pessoa realmente que sofre muito, porque ele tem que cuidar de alguém 24 horas por dia. Não pode, você não sabe como o rapaz escreve aí nessa reportagem que nós vimos. Um dia está bem, um dia está bom, está mal, outro dia bate, outro dia beija, outro dia cospe. Então eu advogo inclusive que o cuidador, ele teria que ter obrigatoriamente 2 férias de pelo menos 20 dias por semestre. É verdade, senão daqui a pouco ele está doente também, né? Como acaba adoecendo, acaba perdendo a paciência. E o que está de fora acha, você não tem paciência, você é desumano. Mas cuidar do paciente desse é realmente muito difícil e importante cuidar do cuidador para ele se manter bem. Quais os principais sintomas da doença do Alzheimer? O Alzheimer é uma doença basicamente que acomete o centro de memória recente, né? Então, geralmente, o paciente está bem, de repente começa a ter aquele esquecimento. Não, isso é da idade, a gente brinca muito, né? Não, isso é da idade, o paciente acontece e a gente tem até uma certa negação no primeiro momento. Mas é isso, geralmente o paciente começa, faz tudo em casa, de repente começa a queimar a panela, isso é um dado interessante. Uma coisa muito frequente é quando o paciente se torna repetitivo, tá certo? Então, ele conta um caso agora, daqui 1 hora, 2 horas, conta o mesmo caso novamente, guarda o dinheiro, nunca mais vai achar esse dinheiro na vida, esquece a chave, esquece a porta aberta, deita, não lembra se trancou a casa, levanta. Então você começa a ter um aumento desses momentos de esquecimento. Esse é o primeiro sinal de alerta. A Érica, a gente sempre posta, né, que a gente está aqui com o convidado e tem várias perguntas aqui. A Érica pergunta o seguinte, a respeito de um exame de sangue para diagnosticar a probabilidade de uma pessoa vir a desenvolver o Alzheimer. Segundo ela, existe esse exame lá fora e se tem alguma previsão de chegar no Brasil. E aí eu acrescento outra pergunta, se existe algum exame capaz de identificar, sem ser só clinicamente com esses sintomas, a doença? O exame de sangue para diagnóstico de Alzheimer hoje existe no mundo devido ao número enorme de pacientes. Existem pesquisas bem profundas, bem lubrificadas do ponto de vista financeiro, que é o que leva tudo para frente, buscando diagnóstico precoce, buscando achar alguma forma, algum exame, esse tipo de coisa. Estamos na fase ainda inicial, tá certo? Não existe ainda, já se tem um outro exame, mais ainda a nível de pesquisa, tá certo? Não, que pode chegar a um exame de sangue que determine se é possível ter ou não ter. Uma predisposição? Seria mais ou menos isso? Uma predisposição. E acho que isso aí é até meio complicado, porque a gente ia ficar preocupado. Nossa, eu vou também ter, acho, né? Também acho, é verdade. É complicado. É verdade. Aqui Termina não vivendo o presente, né? Você com acaba medo ficando do no futuro e acaba ficando pior. Agora, nós temos, por exemplo, quanto a exames, né? Aí você pode fazer a ressonância magnética, que pode mostrar áreas de atrofia nessa área. A cintilografia de perfusão cerebral, tá certo? Que é um exame de medicina nuclear, que vai mostrar como é que está a irrigação das áreas, sugerindo, quando você vê que tem as áreas frontais e temporais, onde nós temos esses núcleos de memória, que está com baixo índice de irrigação, então sugere realmente a possibilidade. Então a gente tem, mas eu ainda acho que a história clínica do paciente, a evolução do paciente e o dia a dia. É muito comum o paciente chegar acompanhado de seus familiares, já com queixa. O paciente geralmente se sente muito indignado, porque eu não esqueço, você não está falando, você está errado, você está inventando. É negação, né? É negação. E o paciente não consegue, porque como ele esquece. Mas eu falei, a senhora esqueceu, não, você não falou comigo. Entendi. Né? Isso, inclusive, causa muito atrito no começo da relação. Né? Porque
Para o paciente, ele não falou, porque ele não gravou. Com certeza. Né? A gente faz um breve intervalo agora, a gente volta falando sobre esse assunto que é tão importante, né? Tem várias perguntas aqui também. E é isso, a gente faz um intervalo e volta daqui a pouco. Não saia daí, eu espero você. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre as doenças que afetam os idosos. O nosso convidado é o médico geriatra, Dr. Eduardo Saliba. Dr. Eduardo Saliba, como a gente falou aqui no bloco anterior, a gente está falando sobre o Alzheimer, né? E várias pessoas perguntando. Por exemplo, a Melina Barros Santos pergunta qual a idade mínima que começam a aparecer os sinais do Alzheimer. Segundo ela tem 35 anos e acha que já está começando a ter alguns sintomas da doença. Olha, Melina, a idade, como é uma doença degenerativa, né? A gente entende que a partir dos 50 anos é possível o desenvolvimento da doença. A partir dos 50? A partir dos 50, em geral. Tá certo? E agora, você com 35 anos pode estar desenvolvendo um quadro de esquecimento e a gente brinca que seria o alemão te pegando, o mal de Alzheimer, mas normalmente o quadro depressivo, tá certo? Ele leva um quadro bastante parecido. Um quadro depressivo, por quê? Porque a depressão, o indivíduo fica muito tenso, muito preocupado, muito angustiado e começa a não prestar atenção em volta, começa a ter esquecimento. E aí você, mesmo quando faz alguns exames, alguma avaliação, e é possível que na sua idade esteja acontecendo isso, que o quadro depressivo esteja dificultando a memorização e parecendo que é Alzheimer, mas não é. Interessante isso, né? E vamos falar um pouco então sobre a depressão, já que a gente entrou na depressão, que também é uma outra doença que acomete muitos idosos, não é, doutor Saliba? O indivíduo idoso, ele trabalhou a vida inteira, foi poderoso, tinha o céu e as terras sob comando, e num determinado momento ele aposenta, os filhos crescem, já não tem mais o poder. É verdade. Né? E geralmente vai ficando esquecido, escanteado, os amigos somem, os parentes vão morrendo, e de repente ele olha para um lado, olha para o outro, ele que foi de repente um grande homem com muita coisa, ele não tem nada, e isso leva realmente a um processo de depressão, de piora do estado geral, e que acaba inclusive descambando em uma série de doenças, como você bem citou no começo da sua reportagem. Tá certo? E onde entra o papel da família? Qual a importância do papel da família, de dar uma atenção, de dar um cuidado, como a gente colocou aqui? Esse cuidado, ele pode evitar doenças ou ele pode amenizar esse quadro desse idoso? Eu acho que o papel da família é fundamental, tá certo? Porque você não pode, a família que joga fora seu idoso, ela perde muito. Ela perde a memória da família, ela perde o amor de uma pessoa, ela perde todo o seu passado. Suas referências. Perde suas referências e transmite para os descendentes uma coisa ruim. Né? Porque o idoso acabou, pode morrer, fica no canto. E o idoso, se ele recebe amor, recebe carinho, recebe o convívio familiar, se as pessoas da família procuram conviver, conversar, levar, fazer questão da presença, isso faz com que o paciente se sinta bem, se sinta humano, se sinta amado. Sim. E a gente sabe que o amor ainda é um grande remédio. Cobre a multidão dos pecados. Não é isso? A Bárbara Pimenta pergunta o seguinte: pessoas com epilepsia apresentam um esquecimento similar ao de Alzheimer? Isso pode acontecer? A epilepsia é uma lesão em que o cérebro da gente, para dar uma explicação um pouquinho rápida, ele é um sistema elétrico. Então você tem os neurônios, como se fosse um monte de fios ligados, e o paciente epilético ele tem, num desses pontos, um curto-circuito. Esse curto-circuito pode ficar localizado numa área específica ou pode generalizar, dando aquela crise que a gente, às vezes as pessoas presenciam, até tem medo, né, de cair, se bater e tudo. Como é um curto-circuito no cérebro, naquele momento do curto-circuito, no momento que inicia, até quando o paciente, as ondas voltam ao normal, o paciente não registra. Mas não tem nada a ver com Alzheimer, né? Tem a ver com o cérebro em sofrimento, um cérebro como quem levou um choque. Às vezes,
Tem um outro paciente, quando o ponto fica localizado, não generaliza em todo o cérebro, dá o que a gente chama de crise de tipo pequeno mal. Aí nesse daí, o paciente está bem, de repente ele dá uma saída do ar, uma crise de ausência, vai e volta, tá certo? Mas também não é um mal de Alzheimer, porque ele vai e volta, ele lembra antes, lembra depois, ele tem uma falha só naquele momento em que o disparo aconteceu. Existe cura para o Alzheimer? Não, o mal de Alzheimer é uma doença degenerativa, é envelhecimento. Então, o paciente de Alzheimer, porque veja bem, o sistema nervoso central, ele é a parte mais nova e mais nobre do corpo humano. E não se reproduz. Então, as células, você quebra um braço, junta 2 pedaços de osso, ele refaz. É verdade. Você corta a pele, costura, refaz. Sim. O sistema nervoso não. Os neurônios morreram, acabou. Então, na realidade, quando você começa a perder neurônios e já não tem mais os neurônios reservas para a reposição, você começa a perder função. Se essa função está sendo perdida, por exemplo, na área de memória, como no caso de Alzheimer, ela não vai voltar. Então, quando você começa o tratamento, o objetivo é retardar ao máximo a morte desses neurônios e a evolução dessa doença. É possível estagnar, então, a doença? É possível retardar. Retardar, Estagnar, porque ela vai ter o curso dela. Isso, Mas você pode fazer com que ela vá de forma mais lenta. Exatamente. Você consegue fazer com que aqueles neurônios vivam mais, que você consegue fazer chegar mais sangue, oxigênio melhor, só que a idade é inexorável para todos nós. Com certeza, para todos nós. E a gente falou que não tem cura, a gente falou que é possível retardar. E qual o tratamento para o Alzheimer? São vários tratamentos? Você tem alguns tratamentos, você desde o trabalho, aí você bem citou, chamar a família para dar um maior suporte, você pode fazer práticas de estimular esse paciente a trabalhar, seria uma fisioterapia. Palavrinha cruzada. Palavrinha cruzada, sudoku, leitura, né? Conversas, participações, Legal. até o uso de medicações específicas. E aí nós temos algumas bem variadas, embora algumas com bastante efeitos colaterais, mas que realmente a gente consegue dar uma retardada nessa evolução. Além disso, é importante um check-up geral desse paciente, melhora do estado geral, melhora do quadro de alimentação, melhora de outras doenças que possam, como você bem citou, como diabetes, como doenças cardiovasculares, como que dificultam a irrigação. Então, na realidade, você precisa melhorar o paciente como um todo, mais algumas medicações específicas. Tá? Maravilha. Agora a gente faz mais um breve intervalo, é bem rápido, não saia daí, eu vou esperar você. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre as principais doenças que afetam os idosos. O nosso convidado é o médico geriatra, doutor Eduardo Saliba. Doutor Eduardo Saliba, o Igor Lustosa pergunta aqui qual a importância da atividade física para idosos que têm ou não doenças. Igor, é uma boa pergunta. Na realidade, a atividade física é boa para todo mundo. É verdade. Desde as crianças até os idosos. É verdade. Para os idosos, eu acho que ela tem uma importância maior. Primeiro que o indivíduo idoso, ele já acha que está cansado, que trabalhou a vida inteira, que andou a vida inteira, não precisa fazer nada. É hora de descansar. Descansar. Eu não quero, não vou fazer mais Caminhada, nada. não vou fazer. De jeito nenhum que eu vou sair da minha cadeira. E aí realmente é um grande problema. É verdade. Né? Porque o paciente idoso, ele tem toda uma série de patologias, de artrose, de hipertensão, de diabetes. Quando você faz atividade física, você melhora, você oxigena melhor, você trabalha suas articulações, você conversa com outras pessoas, você socializa, né? Então, a atividade física, com tudo que ela traz no seu conjunto, é extremamente importante para todas as pessoas, para os idosos em particular, muito mais, mesmo aqueles que já têm alguma doença degenerativa como Alzheimer, como Parkinson, como demência. Por quê? Porque você mantendo o estado geral do indivíduo, você fazendo atividade física, liberando os hormônios que dão sensação de bem-estar, você certamente está ajudando esse paciente a viver mais e melhor. E melhor. Uma simples caminhada já resolve essa situação? Mas aí esse é um ponto importante.
Uma simples caminhada ajuda, mas esses pacientes é importante que façam musculação, porque geralmente o paciente idoso tem muita perda de massa muscular, então que leva a fraqueza, a quedas frequentes, a osteoporose, né? Então, se esse paciente fizer uma caminhada, se ele puder fazer junto um quadro de uma atividade tipo musculação, tipo natação, isso ajuda bastante. Agora, presta bem atenção, desde que acompanhado por um profissional da área. É verdade. Porque é muito comum lesões importantes desses pacientes. Às vezes, uma das coisas que realmente eu questiono, lembrando disso, essas academias que a gente foram colocadas na rua para o paciente, para as pessoas utilizarem. É um dos problemas. É muito boa a ideia, só que esqueceram o seguinte, chega o idoso lá e fica fazendo uma ginástica do jeito que ele acha que deve. É verdade. Eu tenho pego muitos pacientes com lesões, com dores de articulações, ombro, coluna, joelhos. Por quê? Porque fizeram esse exercício mal feito. Então, é verdade, tem que ter um cuidado mesmo. No caso da caminhada, aquela história de 3 vezes por semana, meia horinha, é o suficiente ou não? Na realidade, a gente precisa, o ideal é em torno de 150 minutos de atividade física por semana. Por semana. Então, meia hora de caminhada, 5 vezes na semana. 5 vezes. Ou 3 vezes na semana, 50 minutos. É bem interessante, desde que, primeiro, caminhe com roupas adequadas, caminhe com tênis adequado, porque o idoso tende a caminhar com o quê? Sandalinha, às vezes, né? Vai com a minha sandalinha, com o meu sapatinho, é muito melhor assim. Mais confortável. Mais confortável. E você vai ter um impacto, tropeça, cai, machuca. Então, um bom equipamento de caminhada, se possível, acompanhado de uma pessoa mais jovem para algum suporte necessário, for eventualidades, né? Com ingestão de água, caminhar em horas de sol fraco para não ter problema, tá certo? Então, esse seria muito interessante. E a ingestão de água também é recomendado mais do que as pessoas que não estão na melhor idade? O paciente mais idoso, ele é um paciente mais desidratado, né? À medida que a gente envelhece, nosso corpo tem menor quantidade de água e maior necessidade. Né? Então, a ingesta de água regularmente é muito importante, porque não adianta, se você fazer exercício para ficar doente, não vale a pena. Não vale a pena. O Carlos Alberto Macedo pergunta sobre as consequências de se dormir pouco ao longo da vida. E o que seria esse dormir pouco? A cada idade, a cada período da nossa vida, a gente começa dormindo em torno de 16 a 18 horas quando nasce. Depois você vai reduzindo para 10 a 12, 6 a 8, sendo que a pessoa idosa dorme em média de 5 a 6 horas. O dormir pouco durante a vida, eu diria teríamos que dormir bem, número de horas satisfatória, mas que o sono seja um sono regular, né? Que você tenha todas as fases do sono, principalmente o sono REM. Porque hoje você já deve ter ouvido falar na apneia do sono, que é outra coisa que vem aumentando bastante, em que o paciente deita, dorme 8 horas seguidas, acorda cansado e não sabe o que está acontecendo. Geralmente são pacientes que não conseguem fazer todo o sono com todos os padrões Alcançar possíveis. aquele sono profundo, né? O sono profundo, o sono REM, que é a hora que o cérebro descansa. Então, esses pacientes que ou dormem muito, mas dormem mal, ou que dormem muito pouco, se você não faz o sono REM, que é a hora que o cérebro descansa, que ele se organiza, que ele guarda as memórias dele, certamente esse paciente está desgastando mais o sistema nervoso central e vai ter um preço a pagar. Inclusive, essas doenças degenerativas que foram citadas do ponto de vista neurológico, eu acredito que estariam realmente aumentadas nesse caso. Certo. A gente está chegando ao final. Eu queria que você deixasse uma recomendação, aí o senhor tem um tempo razoável para deixar uma recomendação, um recado para aquelas pessoas que estão nos vendo, para os familiares que têm idosos, a importância do carinho, do respeito, de cuidar, como a gente falou, daqueles que cuidaram da gente, né? Sejam os pais, os avós. Então, realmente, qual a recomendação, qual a palavra final que o senhor daria para essas pessoas? As pessoas que têm, eu acho que é importante lembrar que os idosos são muito importantes. Nós sabemos que civilizações antigas respeitavam muito os idosos, que eles representavam a bagagem de uma vida. E entender que o idoso precisa, como qualquer pessoa, ou mais ainda, de carinho, de amor, de atenção, de alguém que cuide, de alguém que vele por eles.
Aos cuidadores, eu tenho realmente uma preocupação muito grande com os cuidadores, quando eles chegam no consultório trazendo, às vezes, muito estressados. E o que eu queria dizer é o seguinte, eu acho que numa família, todos da família, os filhos, os netos, todos que estão em volta, eles usufruíram, de alguma forma, daquela pessoa idosa. Com certeza. Né? Eles existem porque aquela pessoa idosa existe. Então, eles também têm que cuidar. É muito comum o paciente chegar lá com 6, 7, 8, 10 filhos e tem um cuidador, um tentando se manter. E como eu citei no começo, esse cuidador sofre muito, porque ele se dedica 24 horas, ele se dedica por 6 meses, por 1 ano, por 2 anos, de repente ele já não tem paciência, já não consegue, já não dorme, o paciente se machuca, o cuidador irrita, e você vê muita gente criticando, mas poucos querendo ajudar. É verdade. Então o recado que eu deixo é esse, eu acho que assim, respeitem seus idosos, valorizem seus idosos, cuidem de seus idosos. Vale a pena porque essa pessoa te deu tudo que você é. Com certeza. Tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua participação, viu? Obrigado a você, um prazer estar com você e estaremos à sua disposição para o que precisar. Bom saber. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E o Band de Entrevistas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. A gente volta na próxima semana. Agora você fica com o Jornal da Band. Boa noite, até mais.